uma aula aí que fez eu refletir muito sobre isso e acreditar que a gente deixa de fazer muitas coisas pelo fato de sentir medo. Imaginar que pode acontecer algo antecipado, sem aquilo se concretizar e sem de uma certa forma, mesmo planejando, a gente não sabe o que vai ser no outro dia, daqui a um minuto, tem que ser o agora, né? Agora eu sei que eu tô aqui gravando esse vídeo para falar um pouco sobre o medo e a preocupação que a gente tem em relação ao futuro, né? E acontece isso muito comigo também. E é refletindo sobre isso que eu vim falar aqui. Quantas vezes a gente deixa de fazer algo por medo, sem mesmo saber que aquilo vai dar certo ou não? Eu mesmo sou uma dessas pessoas que deixei já de fazer muitas coisas por medo de que poderia acontecer, né? Deixei já de ir em alguns lugares por medo. Por exemplo, eu me sinto super segura de viajar até a minha mãe, a cidade que a minha mãe mora. Para mim, o carro vai sozinho. Eu não tenho medo algum, assim. Não tenho medo da estrada, não tenho medo do caminho que eu vou percorrer, porque eu já conheço esse caminho, eu já sei aonde eu vou chegar, como eu vou chegar, o que vai ser até lá. Só que isso é o que me faz confiar de ir até lá. Mas pode acontecer outras coisas no caminho. Como uma vez eu estava indo para lá, na estrada, tranquilo, para a gente poder ir até lá é bem sossegado, parece que só tem você na rua. Teve uma vez que eu estava indo meio que de madrugada assim, como eu tenho muita confiança de ir para lá, eu peguei o carro e fui assim, quando do nada, assim, no meio da estrada, já era um pouquinho tarde, assim, era noite, um carro me fechou dos dois lados, assim, tipo, o caminhão tava ali e um carro tava na outra mão, assim, não tinha como eu ultrapassar, só que eu tava com uma velocidade muito rápida, assim, e tive que frear, assim, de uma maneira que, né, é uma coisa assim, que a gente vai e não sabe o que vai acontecer. Não sabe o que pode acontecer nesse meio caminho. Então, é uma coisa que eu tinha certeza que ia dar certo, que graças a Deus deu certo, de eu chegar até lá bem. E eu não tive medo algum, eu fui confiando, fui tranquilo. Mas assim, se falar pra mim, vamos pra praia, se não tiver alguém que me oriente, que mostre o caminho, que faça com que eu chegue até lá, eu posso até ir, só que tem que ter essa pessoa. Por quê? Porque eu já sinto esse medo, isso aí já me trava a sair de casa. Então já é algo assim que já vi um monte de coisa na minha cabeça. Pode acontecer isso, pode, sabe? É tanta coisa. E eu acho que foi por um acontecimento que já ocorreu no passado, de eu ter ido para lá, não só um, né? Duas vezes. Uma vez eu me perdi, gastei dia, era para ter gastado 2 horas. Fui com uma pessoa que não sabia o caminho, era pior que eu. E aí a gente, em vez de gastar 2 horas, gastamos quase 6 horas. Na volta, no caso, né? Porque na ida a gente foi com outras pessoas, a gente foi seguindo e foi de beleza, foi de boa. Mas na volta, aí a pessoa também não sabia o caminho e eu só fui seguindo, né? Eu entrava em uma rua, entrava em outra, entrava em bairro, entrava, saía, entrava. E assim foi. E nisso a gente, e era para ter gastado 2 horas. Para chegar em casa, a gente gastou quase 6 horas. Então isso me travou demais. Isso me fez com que não me deixa ir sozinha lá, né? Só que eu preciso acreditar que isso foi só aquele momento. E eu ainda não superei isso e espero superar sobre isso para acreditar que eu vou conseguir, né? Esse é o medo que eu tenho, né? Então, aí eu acabei adquirindo esse medo em outros lugares também. Por exemplo, se eu tiver que ir em algum outro lugar, se eu não tiver alguém que eu conheça, assim, que me sinta segura de ir, que a pessoa vai falar o caminho, vai mostrar o lugar que eu tenho que ir, eu também me travo com isso. Só que, tipo assim, eu consigo ir numa boa, dirijo.
eu me sinto segura para dirigir, para ir em qualquer lugar. Mas tem esse porém. Eu preciso saber como vai ser esse caminho, como vai ser esse trajeto. Então eu já me travo totalmente. Então na vida é assim. Quando você passa por algum momento na sua vida, você acaba adquirindo um medo que você trava para fazer as outras coisas na vida, né? E, por exemplo, eu tinha muito medo de fazer vídeo. Eu fiz acho que uns 200 vídeos para poder me sentir segura e me sentir à vontade e falar como se eu estivesse falando com alguém, assim, contando uma história. E aqui estou, né? Sei que tem muita gente com esse medo também de fazer esse tipo de coisa. E o que os outros vão pensar, eu quero que se dane o que os outros vão pensar, né? O que vão achar, o que vão falar, né? Então foi nesse pensamento, tirei esse medo da minha cabeça para poder fazer o vídeo, né? E aqui tô eu fazendo vídeo, já fiz outros vários, já postei, tirei, postei, tirei. E assim eu já me sinto mais segura de falar, porque eu acho que o medo faz com que a gente trave muitas coisas assim e, e não tem sentido. Não tem sentido porque a primeira coisa, para você ter o medo, teria que ter uma lógica, né? Tipo, se você vai anda numa rua, e encontra uma cobra, é lógico, você vai ter medo, né? Se você vai num caminho escuro e alguém para na sua frente do nada, automaticamente você precisa ter aquele medo para você reagir. Então, o medo de eu estar aqui fazendo vídeo, falando com as pessoas, o que pode me ocorrer? Nada. Eu não preciso ter esse medo, porque o que as pessoas pensam de mim, elas já pensam. Não é um problema meu, não é culpa minha do que elas vão pensar, do que elas vão achar. E a mesma coisa muitas vezes a gente vê as pessoas falando tudo, nossa, que pessoas corajosas, falar isso, falar aquilo e, e postar esse tipo de coisa. Então, eu quero dizer o quê? Que as pessoas que têm medo de fazer um vídeo para postar, pensa nessas pessoas assim e você vê elas como admiração. Por quê? Porque às vezes ela não tem conteúdo, fala coisa com coisa e mesmo assim ela teve a coragem. Isso já é tudo, né? Coragem, já não teve aquele medo. Então vamos perder o medo. Aí a gente pensa que não vai estar ajudando, mas de alguma forma vai estar ajudando, porque foi o que me ajudou. Analisando os vídeos assim, que eu não via conteúdo, não via lógica, não via sentido para aquilo, e a pessoa vai lá, posta toda feliz, achando, acreditando, e aquilo ali, de certa forma, ajuda. Por quê? Porque você fala assim, se essa pessoa pode, se essa pessoa é capaz disso, eu também posso, então, né? Porque opiniões vão ter de qualquer maneira. Se vão gostar de você, se não vai gostar de você, isso vai existir. Então eu acho assim que a gente tem que acreditar na gente, independente do que as pessoas vão pensar, do que vão falar de você, né? Porque já falam mesmo, isso aí é óbvio, né? Às vezes gosta do seu jeito, às vezes outros não gostam. Então minha vida vai continuar do mesmo jeito de algumas pessoas gostarem de mim e eu não. Não vai mudar. E outra, minhas contas eu que vou ter que correr atrás para pagar. Então eu prefiro é, lidar com meus medos, acreditar nos meus sonhos e correr atrás assim de uma maneira que, independente do que vão achar, do que vão falar, eu vou estar aqui do mesmo jeito. Se eu acreditar nesse medo que eu tenho, se eu acreditar nesse algo assim que eu não sei nem o que é, eu vou deixar de viver, eu vou deixar de ser quem eu sou, eu vou deixar de fazer algo assim que pode ajudar outras pessoas, porque alguém pensou ao contrário daquilo do que eu sou. Então fica aí a dica aí para quem tem medo de alguma coisa, refletir sobre isso. Antes de mais nada, pense qual é o perigo do seu medo, o que ele te traz, né? E se o medo vem de dentro de você ou se ele realmente existe lá fora, né? Porque, por exemplo, se você vai sair numa madrugada para uma festa e é num lugar assim perigoso, tudo, você realmente vai estar correndo um risco.
Aí é preocupante de você ter esse medo. Agora, se eu tô aqui, tô na minha casa, não tem ninguém, tá tranquilo, tô calma, e tô falando pra você que você não precisa ter esse medo, então tá tudo bem. Você pode fazer seu vídeo, você pode falar o que você tem vontade, você pode fazer o que você tem vontade, porque você não tá correndo risco nenhum. Se você tá preocupada no que os outros vão falar de você, também tá tudo bem. Não importa a opinião de ninguém, porque ninguém vai pagar suas contas, ninguém vai fazer nada por você. Se eu tô deprimida, se eu tô ansiosa, se eu tô mal, se eu tô me sentindo para baixo, essas pessoas aí que vão dar opinião sobre o meu vídeo, não vai se preocupar comigo, não vai vir aqui na minha casa para perguntar: "E aí, você tá bem? Precisa de alguma coisa?" Então, vamos assim pensar: eu vou fazer a minha parte. O que as pessoas vão pensar ou vão dizer, tá tudo bem. Então tá aí, para você aí que tá preocupada, tem os seus medos, pense no que ele tem, qual é o perigo que ele vai passar para você. Qual é o risco que você tem para você sentir esse medo, essa preocupação de você sentir esse medo, essa insegurança de você fazer algo porque alguém resolveu pensar, porque nos seus pensamentos tá achando o que vão achar e assim vai, né? Então pense bem sobre isso e vamos aí fazer bastante vídeo, encher bastante o saco de quem não gosta da gente e ajudar aquelas pessoas que gostam da gente. Valeu?